Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, então, o convite do Eduardo, agradecer a Biogênesis por proporcionar a vinda nossa para cá, certo? Passador, aqui. E pegando alguns ganchos do que já foi falado, nós temos 4 anos de mercado, o Laboratório Axis. Então, o Eduardo até falou, professor Fabrício, eventualmente a gente ajuda a ministrar uma outra aula, mas o foco mesmo é o laboratório. A gente tem um laboratório de diagnóstico, primeiro laboratório fora de uma universidade, primeiro laboratório privado do Brasil, focado em sanidade de bovinos. A gente tem 2 áreas, que é a PET e o segmento de bovinos. E pegando todas as frases que são inspiradoras que o Eduardo falou, eu me lembrei de uma do Walt Disney, que ele diz que ele sempre prefere trabalhar na zona do impossível, porque lá a concorrência é menor. Né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. A gente, quando começou há 4 anos falar em sanidade, em trabalhar com sanidade, diagnóstico de bovinos, muita gente olhou e disse, olha, o mercado brasileiro ele não está pronto. Né? Vocês vão enfrentar muitas dificuldades, isso vai ser enquadrado como commodity, apesar de vocês trabalharem com um diagnóstico aplicado, com valor agregado, o mercado não vai querer pagar o que vocês pensam. Vocês têm a universidade como um concorrente, o que hoje a gente vê que não é. A universidade é uma baita parceira, porque nos gera todo o conhecimento que a gente consegue aplicar no campo. Tá? E foi passado um tema bem geral, criação de bezerras ao pé de receptoras, com 40 minutos. Eu acredito que se a gente fosse falar disso, daria para tocar o dia todo aqui falando, porque tem muitos pontos. O que a gente decidiu, conversando com o Eduardo, conversando com os meninos aí, falar de um ponto, que é a preparação do sistema de defesa desse animal, certo? Que é isso que vai reger que aquela genética, toda ela preparada, toda ela pensada, que ela consiga efetivamente ser expressa e produzir de acordo com o que a gente espera, com o que a gente planejou. Tá? Então eu tenho que pensar, sempre que eu falo de bezerro, tá? Eu tenho que pensar, se passar o slide, está passando aqui? Aí foi. Tá? Eu tenho que pensar que ele está dentro de um contexto, certo? O bezerro ele não está isolado no mundo. Tá? Eu tenho que pensar que ele é, de alguma forma, hospedeiro de possível hospedeiro de várias doenças que já estão dentro do rebanho. Entendeu? E essas ameaças, elas começam ainda dentro da barriga da vaca. Certo? O Eduardo não falou de abortos, perdas por abortos, certo? Muitas vezes, esse indivíduo ele já está sendo bombardeado por agentes dentro da barriga da vaca. Tá? E isso é o que a gente vai ver, e de que forma a gente pode minimizar e trabalhar para que os impactos sejam menores. Tá? Então, como a gente já falou, eu tenho um hospedeiro, eu tenho um agente e eu tenho um ambiente. Certo? E é dessa forma que eu preciso pensar. Quando eu falo em controle sanitário, eu tenho que pensar exatamente dessa forma. Eu não tenho que focar no agente como a causa, no hospedeiro isoladamente ou no ambiente. Eles trabalham dentro de uma coisa que a gente chama de tríade, representada por um triângulo equilátero, que se ele estiver em equilíbrio, a doença não se manifesta. Qual a propriedade de leite que tem coli, que é o principal agente causador de mastite ambiental? Qual a propriedade de leite que tem? Toda propriedade de leite tem. Por que que algumas têm a doença, mastite ambiental, em maior ou em menor escala do que em outras? O agente está lá, o hospedeiro está lá, eu tenho um ambiente infectado, só que eu consigo trabalhar eles em harmonia. A doença ela não se manifesta. Gripe, todo mundo aqui entra em contato diariamente com o vírus da gripe. Por que um se gripam e outro não? Porque eu estou apto a reagir contra aquela infecção, o ambiente está me permitindo isso e o meu sistema imunológico está me permitindo isso. Então, se eu falar, por exemplo, de agentes causadores de diarreias, que é uma síndrome
uma manifestação clínica comum em bezerros, eu posso pensar em rotavírus, em coronavírus, em cólera, em salmonela, verminose, coccídeo, cryptosporidium. Falar de pneumonia, então, IBR, rinotraqueite infecciosa bovina, IBR, diarreia viral bovina, que é a BVD, que apesar do nome sugerir diarreia, ela causa muito mais doença respiratória nas fases iniciais, parainfluenza tipo 3, BRSV, Pasteurella, Manhemia, Micoplasma, isso tudo está dentro das propriedades, não é privilégio de uma ou de outra, vai estar lá. Conjuntivite, a queratoconjuntivite, a tristeza parasitária. Gente, é uma briga diária dentro do sistema de cria entre saúde e doença. E a doença ela só se manifesta, ela só vence quando tem uma quebra do equilíbrio do sistema. Isso vale para rebanho. Tá? Vou usar um exemplo para vocês, e que funciona muito bem para IBR. Eu sou um cara, eu não pergunto quem é que tem, porque ninguém se acusa, mas eu tenho herpes labial. Eu tenho herpes labial. Quando eu estou viajando, dormindo pouco, me alimentando mal, na correria, sem tempo para me exercitar, que todo mundo deve ter notado que eu estou sem tempo para me exercitar, como o Eduardo falou. A herpes vem e, pum, se manifesta. Eu tenho herpes labial. Pois eu digo para vocês que IBR é um herpes mais de 90% igual ao herpes labial. Aí aquele manejo que o cara solta cachorro no gado, dá pau no gado, o que vai acontecer? Não tem ambiente com sombra, a água não é de boa qualidade, a alimentação não é de boa qualidade, a IBR se manifesta. A IBR ela tem uma manifestação clínica em bezerros, que é a meningoencefalite, ela morre de sinal neurológico, e normalmente acomete em surtos, quando? Em troca de ambiente, carregamento de gado, estresse, gado não bem vacinado, bem imunizado, tudo isso acontece. Não sei se dá para ler, isso é uma placa de um estabelecimento na Espanha. Cada vaca nesse estábulo é uma dama e deve ser tratada como tal. Isso daí, gente, é medicina veterinária preventiva. É tão importante quanto o uso de qualquer vacina, é tão importante quanto o manejo de colostragem bem feito, que a gente vai falar um pouco ali na frente. Quando eu olho isso, eu tenho que entender que o cara que investiu num escovão, hoje deve estar mais de 10 mil reais um escovão, ele está pensando no bem-estar do animal, mas ele está pensando em produção e em saúde. Essencialmente produção e saúde. É isso que eu enxergo quando eu vejo uma foto como essa. Então, um manejo estressante é um manejo que necessariamente coloca o rebanho doente. Certo? E o Maurício provavelmente vai falar de exemplos de como o manejo pode ser importante, não só sanitariamente, mas produtivamente, com a adoção de práticas de escovar, de bem-estar animal já na bezerreira, que se expressa ao longo da vida produtiva. Possivelmente ele vai falar isso ali na frente. E eu pergunto para vocês, quando a gente fala de proteger, certo? Quando a gente fala de vacinar, qual é a diferença entre vacinar e imunizar? Vacinar nada mais é do que o ato de aplicar a vacina. E imunizar é a certeza de que eu estou atingindo aquele objetivo que eu tenho com a vacinação. Certo? Pergunto para vocês, hoje, dentro das fazendas, quem é que estabelece protocolo vacinal de acordo com o que se espera atingir de um protocolo vacinal? Vou tentar me explicar melhor, e todo mundo vai entender. Normalmente, os manejos vacinais da fazenda, eles não são associados a um outro manejo. Eu já vou fazer o desmame, eu já aproveito e aplico a vacina. Eu vou fazer tal coisa, eu já aproveito, tem que aquele antiparasitar, já vou aproveitar e aplicar a vacina. Ninguém pensa no protocolo vacinal para otimizar o máximo daquela ferramenta. Todo mundo adapta de acordo. Não, gado de corte, eu já vou fazer IATF, eu já aproveito no D0, eu aplico, depois eu faço um diagnóstico de gestação reforço. É ou não é assim, gente? E eu pergunto, nós estávamos falando de estresse.
Qual é talvez em gado de corte principalmente, qual é um dos maiores momentos de estresse que um animal vai sofrer na vida dele? É o desmame. Quando é que é o momento em que se aplica a maior quantidade de vacinas? No desmame. E eu pergunto, um animal estressado, ele responde adequadamente a um protocolo vacinal? Então, gente, 90% do sucesso está na mão de quem aplica. 10% dentro do frasco do produto. Não adianta os laboratórios desenvolverem os produtos pensando no melhor, experimentalmente eles comprovam que aquilo funciona, e na prática, eu é que estou estragando, muitas vezes, aquilo. A gente vê hoje excelentes profissionais na área da nutrição, excelentes profissionais na área de reprodução, estamos com a nata da reprodução aqui no país, hoje aqui, nesse evento, e eu pergunto, quem é que chega e diz assim, eu vou contratar um sanitarista, o cara que vai vir aqui e vai mexer só com sanidade dentro do meu rebanho? Não contrata, não é porque vocês não querem, é porque esse profissional, infelizmente, hoje no mercado ele não existe. Certo? E eu gosto sempre de puxar, eu puxo muitas experiências da avicultura e da suíno, porque eu acho que a gente está indo nesse lado. Hoje é o profissional mais valorizado dentro da cadeia de avicultura e suínos. Pega dentro de uma BRF, pega dentro de uma JBS, o cara que mais ganha é o cara que mexe com os manejos sanitários dentro dessas empresas. Então, gente, quando a gente fala de manejo de bezerro, a gente tem alguns mitos que eu acho que hoje a gente pode desmistificar, tá? E algumas ideias absolutas que a gente vai tentar, de alguma forma, pensar em cima delas, tá? Manejo hoje, quando eu penso no manejo sanitário de um bezerro, eu já começo a preparar esse bezerro ainda dentro da barriga da vaca, porque os desafios estão lá dentro, a gente já falou. Tá? Então, a primeira coisa, quando eu chego numa propriedade para avaliar qualquer manejo de bezerro, eu foco nisso daqui. Colostro. Transferência de imunidade por colostragem. Primeira coisa, faça uma avaliação do colostro. Ó, Fabrício, faça, não é feito, não é feito. E isso, gente, pode parecer impossível, pode parecer, mas inclusive em gado de corte, por amostragem, é plenamente possível de ser feito. Tá? Eu trabalho com o colostro fresco ou eu congelo o colostro? Em propriedades de leite é uma prática. Ou silagem de colostro. Quanto tempo após a aparição eu trabalho a administração desse colostro? Tá? Depois de administrado, eu faço um processo de avaliação se eu transferir em quantidade adequada, eu faço uma quantificação de proteínas plasmáticas totais, que é um processo simples, é puncionar uma veia e tem um equipamento chamado refratômetro, que em 2 minutos eu posso fazer, um equipamento que custa R$400. Eu faço isso, eu estou avaliando isso. Tá? Então eu vou trazer para vocês alguns dados, tá? Que até hoje, quem avalia colostro e quem faz colostro, muitas vezes a gente opta por aquele colostro da vaca, porque ele é mais rico, e realmente ele é mais rico. E por que ele é mais rico? Porque o sistema imunológico da novilha, ele é incapaz de responder? Não, ele não é incapaz. Só que tudo na vida é experiência. Tudo na vida é experiência. A vaca, ela tem mais experiência, ela já entrou em contatos com mais agentes, em maior quantidade de desafio. Cabe a mim ensinar para a novilha de que forma ela tem que produzir um colostro rico. E de que forma eu faço isso? Desafio controlado, protocolo vacinal. Tá? E o Renato vai falar um pouco mais dos protocolos vacinais que a Mineirembry usa e que mostra que o colostro, ele pode ser trabalhado sim em cima de um colostro de novilho. Tá? Mas eu vou trazer alguns dados só para a gente pensar. Tá? Até hoje, sempre se acreditou que o colostro, a única função dentro do sistema imunológico, até 2009, 2008, era transferência de imunidade passiva por
anticorpo, passava anticorpo direto. De lá para cá, o pessoal tem feito bastante avaliação de colostro congelado versus o colostro fresco. O congelado, saiu um estudo em 2013, que ele mostra que o animal que é administrado o colostro congelado, aos 2 dias de idade, ele tem mais células inespecíficas de defesa, mais neutrófilos, mais macrófagos. Certo? Muita gente, naquele momento, pensou, então é melhor eu administrar um colostro congelado. Certo? Só que aí, nesse mesmo trabalho, em colostro fresco, mostra que esse colostro fresco tem células vivas, monócitos, que são células responsáveis por uma imunidade que o próprio bezerro vai começar a adquirir ao longo da vida, que são os linfócitos, tá? E no colostro fresco, além dos anticorpos, eu tenho uma grande quantidade dessas células, tá? Que é importante nos primeiros dias, principalmente nos primeiros dias de vida, quando aquele primeiro desafio. Então, como no colostro fresco eles não tinham essas células, o sistema inespecífico do bezerro começou a tentar reagir. Tá? E eu vou falar de forma prática. Essas células inespecíficas são aquelas, quando a gente fala em neutrófilo ativado e degenerado, é a que forma uma formação de pus. Então é uma resposta menos eficiente e mais tardia. Então é aquela pneumonia que inicialmente ela era serosa e que vai permanecer serosa num bezerro alimentado com um colostro fresco, e no congelado ela pode ser uma pneumonia purulenta, em termos práticos falando. Aqui é exatamente o que o trabalho mostra. Animais aqui em cima no A, com células ativadas contra o vírus da BVD aos 2 dias de idade, naquele pico maior ali, não vai dar para mostrar, mas aquele pico maior da bolinha branca, são os que foram alimentados com colostro fresco. Aqui embaixo com colostro, aquelas 2 linhas, um com colostro congelado e o outro com inativação das células em colostro fresco. Então, gente, não basta ser um colostro rico em proteínas plasmáticas ou proteínas. Hoje em dia o pessoal já está trabalhando em melhorar a colostragem, certo? E principalmente melhorar a qualidade do colostro, pensar na qualidade do colostro antes da aparição. Esse talvez vai ser o futuro próximo. Esse é um trabalho, não vai dar para a gente ver direito, mas enfim, tá? Que na minha opinião é o melhor trabalho feito com diarreia viral bovina, com o vírus da BVD, nos últimos 20 anos. É um trabalho de 2014, produzido nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Eu não gosto de ficar preso, eu vou descer um pouco aqui. Tá? O que eles fizeram? Eles simplesmente inocularam o vírus da BVD no primeiro dia de vida de um animal, mimetizando como se ele estivesse nascendo no desafio, no meio do desafio, tivesse o vírus em grande quantidade lá no rebanho, e avaliaram de que forma o sistema imunológico desse bezerrinho, que é imaturo, ia se desenvolver. Pois bem, esse é o timo aos 14 dias de um animal. Ó, até apareceu aqui, ó, no escuro. Esse é o timo, que é o principal órgão de defesa de um animal recém-nascido. Para aqueles que gostam do assado argentino, come-se isso daqui como chamando de mojerra. Quem já foi na Argentina e comeu mojerra, comeu isso aqui. Tá? Então esse é o timo de um animal normal. Esse é o timo de um animal infectado com um vírus de BVD de virulência moderada aos 14 dias. E esse é o vírus de BVD de alta virulência aos 14 dias. Através de uma análise microscópica, análise histopatológica. Eu pergunto para vocês, geneticamente eu investi muito. Sabe quando um animal que tem um timo desse daqui vai conseguir expressar aquela genética produtivamente no futuro? Sabe quando ele vai conseguir ter ganho compensatório disso? Nunca.
Aí, voltando àquele trabalho, uma infecção de um dia poderia muito bem ser controlada num caso de colostro fresco, por exemplo. Uma melhoria de colostro pensando num colostro mais rico. Isso são os linfonodos mesentéricos, que também é sistema imune do bezerrinho. Normal, sem desafio, desafio com vírus normal e um de alta virulência. Isso é o peso do timo do grupo controle aos 14 dias. Isso é num de virulência normal e um de alta virulência. O timo, ele é completamente aplásico e ele é o cara que orquestra todo o sistema imunológico nos primeiros dias de vida do bezerro. Aí a relação cortical medular do timo, enfim. Essa avaliação da colostragem, como a gente falou, até hoje ela é feita por refratômetro. Quanto mais PPTs, normalmente se baliza em 5 ou 5.5, que hoje é o que é mais recomendado, inclusive pela Clínica do Leite, por órgãos internacionais. Eu trabalho com eficiência. Mas hoje, a partir de hoje, não somente imunoglobulina. Isso daqui, essa ferramenta, por exemplo, se eu sei que um colostro é mais pobre, ou menos rico, digamos assim, eu posso predizer que talvez naquele lote em que a colostragem foi pior, eu vou ter que antecipar os meus protocolos de vacinação, porque a mãe não vai estimular ele o suficiente, ou não vai passar para ele o suficiente para garantir para ele um período longo de proteção. Então eu tenho que antecipar isso. E é muito normal em propriedades com alto desafio, daqui a pouco o colostro está um pouco mais rico, o processo de colostragem está um pouco melhor, a gente vê os problemas aparecendo mais tarde, quando o sistema imunológico do bezerro já está mais competente. Certo? A gente fez um trabalho lá em Castro, onde a gente fez uma vacinação pré-parto bem estabelecida. As pneumonias que estavam aparecendo de 35 dias, 30 dias, passaram a 50, 55 dias. Esse bezerro ele já vai estar mais forte e mais do que isso. Eu ganho tempo para trabalhar o protocolo vacinal em cima daquele bezerro. Porque isso é outro mito. Quando a gente fala de sistema imunológico de bezerro, muita gente confunde. Muita gente confunde um sistema imaturo, diz, o sistema imunológico do bezerro é imaturo. Só que a gente muitas vezes entende que ele é afuncional. Na verdade, ele só precisa ser treinado. Uma criança de 4, 5 anos que aprendeu a caminhar, ela sabe atravessar a rua. Eu só preciso ensinar ela que ela tem que olhar para os lados. Certo? E treiná-la para atravessar a rua. Assim é o sistema imunológico do bezerro quando ele nasce. Eu não posso entender que ele é imunoincompetente. Por que eu estou falando isso? Gente, não tenham medo de usar protocolo vacinal em bezerro. Não tenham. Vou usar o exemplo humano. No humano, a forma de transferência materna é diferente, ela é placentária. Meu filho nasce agora em fevereiro, eu fui ver quantas doses de vacina ele vai tomar antes de sair do hospital. Nos Estados Unidos, pega os protocolos das grandes fazendas de leite, com 14 dias já tomou uma cacetada. Apesar das vacinas lá serem um pouco diferentes. Serem vacinas vivas, inativadas, enfim. Mas eu me lembro muito bem, num dia de campo lá no Maurício, estava um imunologista do Texas, o Mike, e eu perguntei para ele, eu digo, Mike, e se eu aplico um protocolo vacinal em um animal que recebeu uma imunização bem feita, uma imunização passiva bem feita, eu corro o risco de perder a dose de vacina. E ele olhou para mim e disse, se tu não usa vacina e perde um animal, o que é pior? Acho que ele respondeu bem a minha pergunta. Aqui não dá para ver direito, mas isso a título de curiosidade, isso é um exame de BVD de animais com 0 dia antes de mamarem o colostro,
Deixa eu pegar a cola aqui, gostei da ideia também. São 5 animais testados no dia 0 antes de mamar o colostro. 3 deles tinham um anticorpo. Da onde veio esse anticorpo, Fabrício? Ele lá na barriga da vaca foi infectado pelo vírus, não abortou e o sistema imunológico dele respondeu. Ou seja, ele já nasceu com imunidade porque ele foi desafiado ainda na barriga da vaca, gente. O que prova que o sistema imunológico dele só precisa ser ensinado. Ele vai ir mudando ao longo da vida, sem dúvida nenhuma, ele não nasce com o sistema pronto. Ele tem um tipo de resposta que é um pouco diferente do que ele vai ter na fase adulta, mas eu tenho a responsabilidade de estimular ele, seja de forma passiva, seja de forma ativa. Tá? Nós falamos tanto de BVD, tá? E eu me lembro quando o grande propósito do laboratório era focado em BVD, porque é o vírus que interfere em todas as fases da cria do animal, desde o nascimento até a morte. É considerada a principal doença produtiva de bovinos no mundo, segundo os manuais da OIE. Na Europa, existem programas oficiais de controle dessa doença. Estados Unidos, 20% das fazendas de alta produção controlam essa doença. E no Brasil, gente, praticamente nada, muito pouco se faz. Tá? O Maurício, tá? Que é um cara, como a gente viu aí, meio ávido por pular na piscina, como a gente diz, né? O cara, quando não conhece, ele pula na piscina, ele não sabe se está gelado ou não. Ele acreditou no projeto de controle de BVD, acreditou no projeto de controle de IPI, é um cara ávido por novidades, acreditou no que a literatura internacional dizia. Hoje, nós temos mais de 4.000 animais dentro da Santa Luzia, testados e atestados livres de BVD. Quem deu positivo, um tratamento, faca intravenoso, não tem outra coisa a ser feita. Deu positivo para o vírus. Fabrício, está falando num projeto de eliminação de animais, isso vai inviabilizar a fazenda. Normalmente, essa taxa dá entre 0,3% a 0,8% do rebanho, ou seja, a eliminação de um animal a cada 200, a cada 300 animais. Então, isso é plenamente possível. Tá? Depois a gente vai ver fotos. O Maurício fez o primeiro leilão da América Latina, com 100% dos animais testados e atestados. O primeiro leilão da América Latina, testados e atestados livres de BVD. Por que ela é tão importante, gente? Pular isso aí. Tá? Isso é um trabalho da Irlanda, de 2012, tá? Que mostrou que o custo dessa doença, o valor investido para o controle dessa doença, para cada dólar que eu invisto em rebanho de leite em um ano, retorna 5. São 500% de lucratividade. Em rebanhos de leite, para cada dólar investido, retornam 14 dólares. São 1.400% de retorno. Por isso que lá o controle é oficial. Lá eles não têm área para perder. Lá eles têm que produzir no máximo. Tá? Isso são trabalhos ao longo do mundo. Tá? Como eu falei, Holanda, Suíça, Noruega. Na Holanda, tu não comercializa um animal. Aqui precisa ter atestado de brucelose e tuberculose livre, né? Lá, para tu comercializar um animal, é brucelose, tuberculose, BVD para tuberculose e outros. Mas BVD é, sem dúvida nenhuma, top de lista. Como é que se dá a transmissão? Contato direto e indireto. Esses caras aqui, ó, os animais PIs, os persistentemente infectados, é que são os animais que a gente procura no exame, que é aquele 0,3% a 1%. Tá? Por quê? Porque eles são a fonte da transmissão. Então, se eu sei que mastite eu controlo com higiene, é assim ou não é? Se eu sei que tristeza eu controlando carrapato, mosca, como é que eu controlo o BVD? Controlando o PI, tirando o PI. Ele é a fonte da infecção. A vacinação, juntamente com o controle de PI, são as medidas complementares. Uma não é excludente da outra, para o controle da BVD. Então, esse animalzinho PI, ele se forma dentro da barriga da vaca,
e nasce PI ou não nasce PI. Ou seja, se eu testar o animal com 0 dia de idade, no dia do nascimento, e ele der PI, eu elimino porque ele não vai se salvar nunca. Se ele der negativo, ele pode morrer com 25 anos, que não vai ser PI para BVD. Ele se forma dentro da barriga da vaca. Por que a taxa é tão baixa, 0,3% a 0,8%? Porque normalmente quando a infecção passa para o útero e entra no bezerro, aborta. Esse é o normal de acontecer. Perde o embrião e aborta. Somente 1 a cada 200, 1 a cada 300, o vírus que passou, ele é reconhecido pelo bezerro como sendo algo dele. Então ele nasce com o vírus tem livre acesso a todo o organismo, é uma bomba de vírus. Por isso que 1 no meio de 200, 1 no meio de 300, estraga um sistema de produção, porque é uma bomba de vírus. Um PI elimina por ml de secreção, por ml de urina, por ml de saliva, por ml, 100 mil partículas de vírus virais infecciosos. Imagina uma vaca urinando 25 litros. Por isso que 1 no meio de 200, 1 no meio de 300, estraga um sistema de produção. Então, como a gente falou, só na vida uterina não há tratamento ou cura. Como é que chega na fazenda? O cara compra. Gente, botem isso na cabeça. O que é bom tem preço. Aquele lote que tu vai comprar baratinho, que, né, oportunidade, o cara está liquidando, não sei o quê. Eu posso estar trazendo um PI para dentro da propriedade. O que é bom tem preço. E o que é muito bom, às vezes a gente nem comercializa. Diferente daqui, que aqui o foco é fazer coisas boas e comercializar. Infectou todo mundo, um PI que entrou, os em azul recuperaram. O problema é que aquele que entrou, infectou aquela bezerrinha que está ali, que vai nascer outro. Deu 1, eu fiz 2. Aí o que eu faço? Ela é ruinzinha, eu vendo para o vizinho. E nessa brincadeira, 80% dos rebanhos do Brasil são positivos para BVD. PI, normalmente é um animal fraco, mal formado. Aqui, exemplo de PI. E é engraçado isso, né? Porque nasce aquele mais fraquinho, normalmente ele vem para a volta de casa, eu invisto mais tempo, eu invisto mais dinheiro naquele que é a fonte do meu problema. Beleza. Esse lote de cimental aqui, onde tinha essa PIzinha clássica, de 70% a 80% dos casos, era 8% mais leve aos 60 dias do que a média dos outros lotes 60 dias na propriedade. O que mostra que BVD não é reprodução apenas. Apesar de causar aborto, ela diminui ganho de peso diário, ela diminui conversão alimentar, é essencial na fase de cria. E aí o que tem uma novilha, e aí o que tem que ser feito com o PI? Qual é a manifestação clínica da BVD? A gente pode falar retorno ao cio, aborto, sinal respiratório leve, diminuição de ganho de peso, queda de produção de leite, mas isso daqui é BVD. Ele diminui a imunidade geral do rebanho. Quando eu tenho BVD, um outro cara da Geórgia, um pesquisador, ele disse assim, BVD é aquela doença que tira a propriedade da mão do produtor. Tu acorda e pensa assim, o que eu vou tratar hoje? Vai ser por uma tristeza? Vai ser para um surto de diarreia, vai ser para uma pneumonia, Tu não consegue ter programação, porque tu sempre tem uma surpresa. Por quê? Não é ela que está causando, mas ela baixou a imunidade e as outras coisas aparecem. Para finalizar, a gente vai falar de um caso de Castro, da fazenda Anatelé, que é uma propriedade extremamente tecnificada, mas ao mesmo tempo de um tamanho que nos permite trabalhar com os dados muito na mão. Propriedade de 415 vacas em lactação, não é uma gigante. Qual era a grande dificuldade deles?
dificuldade em manter gestação, aquilo que foi falado. Dava positivo aos 27, não confirmava aos 60. Chegar mais perto para passar. Tá? Além disso, eles tinham... Volta. Vamos voltar aqui. Tá? Além disso, eles tinham eventos associados como pneumonia, diarreia, secreção ocular, vacas apresentando tristeza. Tá? Foi feita a coleta, assim como foi feito lá no Maurício, coleta fragmento de orelha. Tá? Feita a análise no laboratório, esses amarelinhos são os PIs que a gente achou, a gente fez a placa de confirmação aqui para ficar bonitinho, todo mundo. Tá? Foram, no total, entre animais testados no primeiro teste, mais os nascidos, que é a fase que a gente está hoje na Santa Luzia, o teste dos animais nascidos, certo? Foram diagnosticados 14 bezerros, uma novilha e uma vaca. Foi a maior prevalência que nós encontramos até hoje, 1,5%. Por quê? Gado confinado, freestall, tudo é mais intenso. Aí, taxa de concepção começou em fevereiro, março, abril, maio, junho, não teve diferença. A gente fez a análise nos primeiros meses. 2013, comparando 2013 e 2014. A grande diferença foi na manutenção da gestação. Eles chegaram a ter meses com 30% de perda, como a gente vê em abril de 2013, isso caiu para 8%, 23%, 7%. Em maio, junho, 18% contra 5%. Então, a grande diferença, o grande ganho deles com o controle de PI, o ajuste do protocolo vacinal, foi manutenção de gestação. Eles não emprenharam mais, mas eles melhoraram a manutenção dessas gestações. Existem trabalhos, esse é um trabalho, aquele que passou anteriormente é um trabalho belga, esse é um trabalho da Nova Zelândia, que compara BVD e qualidade do leite, CCS, impacto da BVD na CCS. Nessa fazenda, o número da CCS era 282 na média dos meses em 2013. Isso caiu para 199, dá 30% menos CCS, esses 83. Aqui, gente, o que a gente falou, a gente melhorou o processo de colostragem a partir da melhora do processo vacinal pré-parto. Então, antes da gente começar o trabalho, eles tinham 67% dos bezerros respondendo acima dos 5,5. Meses depois, em julho, eles estavam com 97% dos animais respondendo acima do esperado e a média em 6,8, acho. 6,4. Aqui, tratamentos dentro da bezerreira, como era antes do controle de PI, quantidade de animais tratados antes do protocolo vacinal e como ficou. Então esse cara, ele vacinava no desmame, a gente trouxe a vacina para antes. Ele não vacinava no pré-parto, começamos a vacinar no pré-parto. Tá? Esse é um produtor que, a partir desses resultados, se encorajou a voltar a trabalhar com FIV, porque ele dizia: Fabrício, se eu chamar qualquer laboratório para fazer FIV nas minhas vacas, e eu dizer que eu perco 30% entre os 27 e os 60, ninguém vai querer fazer, é economicamente inviável um negócio desse. O que mostra que BVD não é uma doença reprodutiva, vimos o impacto dela em todas as fases. Aqui fotos lá do leilão do Maurício, aqui com, recebendo a plaquinha lá, do primeiro leilão, onde 100% dos animais comercializados foram testados e atestados livres de BVD. O projeto lá está andando, né, Maurício? A gente já vê melhora, né? Como eu comentei, a gente apresentou o case da Anateleia, porque numa fazenda do tamanho da Santa Luzia, as coisas são muito mais dinâmicas. Tu troca o manejo, tu troca... Então fica difícil de eu dizer, olha, diminuiu 10% de perda embrionária.
isso foi por causa do controle de PI. Eu não tenho como, seria leviano da minha parte dizer isso. A gente vê a melhora, mas fica difícil de quantificar o que é cada coisa, certo? Mas o Maurício, como um cara que está sempre querendo melhorar, as coisas são dinâmicas lá dentro, né? E a prova de que a coisa está dando certo é que tanto o Paulo quanto o Denis, que são os funcionários da Santa Luzia responsáveis, são religiosos no envio dos animais nascidos. Eles não iriam estar fazendo isso, comprometidos com o projeto, por melhor que funcionário que seja, se não houvesse uma melhora do sistema de produção. As fotos do leilão, o certificado que foi com os animais, tá? E alguns mitos também, que o PI sempre nasce fraco e mal formado. Achamos receptoras, né, Maurício? Eventualmente, tá? Vacinas não tratam PI, vacina é prevenção. Acho que consegui manter o horário? 100%? Então tá bom. Gente, queria agradecer mais uma vez o convite, tá? E provavelmente, depois aí, ao longo do dia, a gente vai estar à disposição para conversar aí, tá bom? Muito obrigado, viu, gente?